Vamos então para aquele nosso vídeo de análise técnica do Bitcoin e do Ethereum para a gente ver o que aconteceu com o fechamento da última semana, o que a gente pode esperar para essa semana que está começando. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixa seu like, vamos trocar uma ideia nos comentários. Se você tiver algum comentário também sobre a minha análise que eu vou fazer, algum feedback, seja positivo, negativo, enfim, coloque nos comentários que eu leio sempre e respondo todo mundo, beleza? Então vamos para a tela aqui, vou colocar a tela aqui e pronto. Estou no Bitcoin aqui 12 horas, né? Estou no Bitcoin aqui no gráfico de 12 horas. A análise que a gente tem feito, né, primeiro de tudo, vamos começar pelo trade, né? A gente estava com um trade de position, trade aberto há muito tempo já aqui no canal. Quem acompanha aqui os vídeos de segunda-feira sabe, né? Então, praticamente essas são as... Cadê a entrada 3? A entrada 3 está aqui. Essas são praticamente as entradas que a gente tinha feito, né? Desde aqui de trás, de março, né? Dia 12 de março, aqui ao redor do dia 12 de março, a gente começou a abrir trades aqui, né? A primeira entrada foi aqui, a segunda entrada foi aqui, essa segunda entrada foi pelo gráfico semanal. A terceira entrada foi aqui, a quarta entrada foi aqui em cima, né? E essa linha amarela aqui era uma quinta entrada que eu decidi não fazer, né? Essa linha amarela aqui é uma quinta entrada que eu decidi não fazer, só fiz essas quatro, tá? Nosso stop loss estava aqui embaixo, né? Tava mais ou menos aqui embaixo, deixa eu voltar aqui que ele tá travado. Acho que o stop... deixa eu destravar todas as linhas aqui. O stop ele tava mais ou menos aqui embaixo, né? E eu mudei na live de quarta-feira, né, no vídeo de quarta-feira eu falei para vocês que eu ia colocar meu stop na mínima do inside bar que formou no diário, né? No inside bar que formou no diário e a gente foi estopado. Então vou colocar o diário aqui para vocês verem a atualização do stop, né? Foi aqui, ó. Eu atualizei o stop para a mínima desse inside bar não, doji, perdão. Na mínima desse doji aqui, quando rompeu a mínima dele, a gente saiu, fechou o trade, né? Agora a gente estaria recuperando um pouco o lucro aqui, mas eu não acredito muito nessa alta que está acontecendo agora. A gente já vai conversar sobre isso, tá bom? Então, esse position trade aqui, finalizado, né? Estava finalizado. O nosso preço médio estava mais ou menos, por aqui assim, nessa região aqui dos 24 mil, 25 mil. Então, fechamos o trade com um lucrinho legal, né? Tivemos um lucrinho bom aí nesse position trade no Bitcoin, mais ou menos 10% de lucro. Então, valeu a pena, tá interessante. Agora vamos esperar ver o mercado para que lado ele vai. Eu acho que ele vai para baixo, tá? Eu tenho essa percepção, tá? Que ele vai para baixo. Quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, vamos tirar da tela os rabiscos e essas entradas que a gente não precisa mais delas, né? Já que o trade foi encerrado. Essa linha não. E vamos ver então a questão da análise, né? Essa linha verde aqui é uma linha de suporte e resistência, né? Que eu sempre comento com vocês aqui também nos vídeos de análise. Para mim é um suporte o mais importante nessa região que a gente está, né? Ele foi suporte aqui atrás, ele foi suporte aqui atrás, ele foi suporte aqui. Agora ele foi resistência, a gente rompeu. A gente pode até falar que isso aqui foi um falso rompimento, né? Que agora ele está, para mim, trabalhando como uma resistência muito forte, né? Para mim está sendo uma resistência fortíssima aqui, essa linha verde. Eu não sei se a gente vai conseguir passar, porque a gente tem muita confluência de resistência nessa região. Se a gente colocar agora aqui as médias, né? A média semanal, olha só. A média de 8 semanal, a gente está voltando agora, a gente rompeu lá para baixo, estamos fazendo pullback em cima da média de 8 semanal, né? Olha só, estamos segurando aqui no valor do que fechou ontem a média, né? Seguramos já a nossa máxima de hoje aqui, bateu praticamente no valor que a média fechou ontem, né? E estamos segurando, né? Estamos segurando aqui. A gente pode estar muito bem fazendo um pivô de baixa aqui na média de 8 semanal, né? Isso aqui é entrada short na certa, né? Certeira aqui, não tem nem o que duvidar, né? Então, mais uma confluência, né? O suporte e a resistência aqui, média de 8, né? A gente tem mais médias no tempo gráfico diário também que estão funcionando muito como suporte nessa região. Deixa eu tirar os rabiscos aqui. Estão funcionando também agora já como resistência também, né? A média de 21, que é uma média importantíssima no diário, a média de 50 também, que é importante no diário. Olha só como estão tudo confluindo com essa região de resistência, né? E o preço está segurando, né? Hoje a gente vê no candle de hoje que a gente já fez uma máxima aqui, já estamos fazendo uma sombra superior nesse candle aqui, que pode indicar ali perda desse movimento, perda da força desse movimento de alta, né? Então a gente precisa ficar de olho. Eu estou acreditando muito que essa altinha que a gente está tendo aqui é só um pullback na média de 8 para a gente continuar caindo, tá? Essa é a visão que eu estou tendo aqui com esse movimento, tá bom? Uma coisa importante, lembra que eu comentei com vocês aqui atrás, né? Se a gente fosse, que a gente já tinha feito um pullback aqui pequenininho na média de 8, que já dava para ter feito uma entrada short aqui. Eu comentei com vocês, né, que essa entrada short seria com parte da posição que você quer montar, né? Não com a posição inteira. Eu sempre falo aqui para vocês para a gente ir montando o trade ao longo do tempo, sempre fazendo o preço médio para cima, né?
ou para baixo no caso do short, né? Mas sempre ir fazendo o preço médio à medida que o trade vai na direção do trade que você abriu, né? Então eu não gosto de aportar quando o trade vai contra mim. Então se eu entrei no trade e estou no prejuízo, eu não vou aportar mais num trade que está perdendo, né? Para mim não faz sentido. Então eu sempre vou aportando mais à medida que o trade vai dando lucro, né? Ele vai indicando para mim que a minha análise está certa, então ele merece ter mais dinheiro nele, né? Essa é a lógica para mim aqui para você aportar no trade. Então eu comentei com vocês, aqui seria a primeira entrada, né? Até para a gente saciar o nosso FOMO, né? O nosso medo de ficar de fora, né? E eu comentei que aqui a média de 200 semanas ia ser uma parada dura, né? Eu falei, quando romper a média de 200 semanas, aí a gente pode pensar em entrar com mais dinheiro, né? Então para mim aqui seria, a única entrada seria essa, né? No Bitcoin aqui, esse short aqui. Aqui a gente rompeu, mas não chegou a romper, confirmar o rompimento, né, na média de 200 semanas. E agora, talvez, se ele fizer um pullbackzinho mais forte aqui na média de 8 semanal, talvez seja a próxima entrada. Aportar um pouquinho mais de dinheiro para tentar romper essa média de 200 semanas também. Essa média de 200 semanas não é fácil não, tá? Ela não é fácil de romper. A única vez que a gente rompeu a média de 200 semanas foi essa aqui, né? Foi essa vez aqui. A gente nunca na história do Bitcoin tinha rompido essa média. Se a gente vai para o gráfico, um gráfico mais antigo, né, o BLX, vocês vão ver que essa média nunca foi rompida no histórico do Bitcoin, né? A gente nunca teve abaixo dela. Ó, desde que a média existe, ó, a gente nunca se mantém abaixo dela, né? Então ela é uma parada dura de romper, né? Ela é dura de romper e se manter abaixo. Aqui foi a primeira vez nesse bear market aqui. Se a gente rompe agora, seria uma segunda vez, né, abaixo dela. Então não vai ser fácil a gente romper essa média de 200 semanas, na minha opinião, tá? Por isso que eu acho importante a gente não entrar com a posição inteira que a gente quer agora, entrar somente quando a gente romper essa região aqui, né? E rompendo ela, a próxima parada seria a média de 200 dias, né? Que também é um suporte muito forte, né? A média de 200 dias aqui, que é essa linha verde aqui. Então, para mim, no Bitcoin é isso, tá? Eu não vejo muita possibilidade dele subir. Não, tem muita confluência aqui, né? Tem muita confluência aqui. Eu estava vendo o vídeo do Augusto, né, do Augusto Bax, eu gosto muito das análises que ele faz, acho assim, muito legal mesmo, ele passa uma visão diferente, né. Ele fez um comentário interessante, né, que não foi exatamente essas palavras que ele usou, mas é a interpretação que eu tive. A gente pode fazer a melhor análise que a gente quiser aqui, né, a gente pode ter uma análise técnica perfeita praticamente. Se amanhã o Fed ligar a impressora, a nossa análise foi para o saco, né? A nossa análise não vale de nada, porque se o Fed ligar a impressora, tipo, não vai importar que tem muita confluência de resistência aqui. O preço só vai subir, né? Não tem discussão. Então, essa aqui é com base no panorama que a gente tem hoje, né? Para mim, é viés de baixa total aqui. Estou esperando a gente ter uma figura de reversão aqui para short, né? Nessa região aqui. Talvez um engolfo de baixa, talvez um hanging man aqui, um martelinho de baixa aqui com uma sombra para cima, enfim, estou esperando aqui ter uma figura de reversão mais forte para pesar um pouquinho mais a mão, não totalmente, né, porque eu acho que a pesada da mão tem que ser no rompimento dessa média de 200 semanas, mas eu estou esperando isso acontecer, o meu viés aqui é de baixa totalmente, né, e mais é o que eu disse, né, o que o Augusto disse, né, se o Fed ligar a impressora não tem muito o que fazer, né, pessoal, não tem muito o que fazer não. Essa para mim é a análise do Bitcoin. O que eu espero para essa semana? Vamos ver o gráfico semanal, né? Antes da gente falar o que a gente pode esperar para essa semana. Então vamos colocar aqui uma semana. Ó, então, o que eu espero para essa semana é um candle de baixa volatilidade. Eu espero um candle assim pequeno, como esse que está sendo formado aqui. A gente já vê que ele está sendo um inside bar aqui. Então eu acho que vai ser por isso aqui mesmo que a gente vai fechar a semana. Eu acho que não vai ter muito movimento. O mercado vai ficar lateral nessa região aqui entre os 26.700 e os 27.700 aqui, $1.000 de range. É o que eu espero, pelo menos, né? A gente vê que o preço está ficando sanduichado aqui, quando a gente vê o semanal, né? Fica muito mais claro o sanduíche que a gente está fazendo aqui, entre a média de 8 semanal e a média de 200, né? Então, eu espero que o preço fique preso nessa região aqui, até ele finalmente romper a média de 200, né? Mantendo-se o contexto mundial, eu acredito que o rompimento da média de 200 é bem provável, tá? Vamos pro Ethereum rapidamente, a gente já está com 9 minutos de vídeo, me estendi bastante no Bitcoin, mas é que eu acho que o Bitcoin é o que manda, né, galera? Vocês sabem disso, o Bitcoin é o que finalmente vai mandar no mercado. O Ethereum, a gente traçou esse canal aqui, né? Esse canal lateral no Ethereum, comentei com vocês para mim que a entrada boa de short foi aqui em cima, rompimento dessa mínima, desse candle de força que voltou o preço para dentro do canal, né? Para mim a próxima entrada short era no rompimento dessa região aqui,
né? Estamos rompendo, né? Estamos abaixo da média de 8 também, então aqui é a mesma coisa, né? Eu acho que fazendo uma figura de reversão de baixa aqui, qualquer candle de reversão de baixa para mim aqui, seja um engolfo de baixa, seja um hanging man aqui, enfim, qualquer figura de reversão de baixa aqui, eu acho que já vai ser uma boa entrada para short no Ethereum para a gente buscar pelo menos o meio do canal aqui, os $1.450, $1.500, né? É o que eu acho aqui no Ethereum para essa região, né? Lembrando que aqui é a técnica que eu comentei com vocês, que a gente traça o canal paralelo, em cima dele a gente busca por short, abaixo dele a gente busca por long, né? Então, para mim aqui eu só procuro por entrada short nessa região. Não vou procurar por long, a menos que ele rompa e se mantenha acima, né? Então, para mim aqui, é esperar uma figura de reversão no Ethereum. Eu acho que vai ser uma entrada short legal, né? Com uma relação risco-retorno muito boa, né? E aqui é o que eu estou vendo, o que eu estou esperando para o Ethereum, tá? Eu estou com um pensamento um pouco diferente. Talvez eu não opere Bitcoin e Ethereum diretamente nessa leva de trades que eu acho que vai começar a abrir agora para short. Estou pensando mais em abrir moedas mais assimétricas, né? Porque como a gente sabe, quando o Bitcoin e o Ethereum caem, o resto das criptos despencam, sangram de uma forma muito mais violenta. Então, talvez procurar por sinais no Bitcoin e no Ethereum, mas abrir trade em moedinhas mais porcariazinha, né? Que eu acho que talvez a assimetria seja maior, valha mais a pena. Talvez a relação risco-retorno não seja tão boa, mas eu acho que vale mais a pena, tá? Então, eu estou avaliando essa possibilidade, porque vocês viram, né? No Bitcoin foi um position trade de várias semanas que deu 10% de lucro. Então, às vezes não é tão vantajoso, né? Mas é uma coisa que eu estou avaliando. No vídeo de quarta-feira eu posso trazer mais detalhes sobre isso, acho que eu consigo amadurecer a ideia até lá. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho mais longo do que eu gosto de manter esses vídeos de análise. Eu gosto de manter eles entre 5 e 10 minutos. Aqui eu estou com 12 já. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Acho que valeu a pena, porque a gente está tendo uma mudança de panorama aqui na análise, né? O mercado, para mim, está virando para baixo. Então, eu acho que valeu a pena esse vídeo um pouquinho mais longo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Vamos trocar uma ideia nos comentários aí. Um abraço e até a próxima.